Olá, nono ano. Vamos lá para nossa aula dessa semana. A gente está aí na rota da prova, né? Estamos período de prova, e dentro dessa perspectiva a gente vai ver alguns assuntos que a gente viu desse capítulo. A gente está falando aí sobre o continente asiático, e uma das principais coisas que a gente falou foi sobre as regiões asiáticas, né? A diversidade, aquilo que acontece diferente, sabendo que é o continente mais extenso que a gente tem no planeta. E isso dá uma série de diversidades, né? Tanto em relação física como em relação humana, as partes sociais, questões culturais, que vai trazendo diferenças aí. E a gente vai estar dando uma olhada hoje em relação à questão das principais características das regiões. Vamos estar falando da questão do clima, né, que se destaca lá, principalmente o clima de monções. E vamos estar falando também sobre característica específica de uma das principais regiões que tem no continente asiático e que, devido às suas peculiaridades, se destacam bastante nesse continente. A gente vai estar falando sobre essa região. Além de falar sobre um panorama geral de todas elas, a gente vai tentar identificar uma delas que é para o nosso exercício de hoje, ok? Então vamos lá para a gente acompanhar no livro. Nossa atividade começa ali na página 350 e peraí que eu vou ver. 350, se não me falha a memória. Eu vou compartilhar aqui e lá a gente vê. Opa! Eu ia começar direto na página 354, mas só que a gente precisa falar das regiões primeiro. Então, por isso que a gente vai começar anterior a ela. Para isso, eu preciso conferir. Eu anotei aqui a página 354, 359, mas das regiões, se não me falha a memória, página 350. Vamos para lá para marcar. Isso, página 350. Bom, esse mapa aí está mostrando as diferentes regiões do planeta, ou da Ásia, né? Que a gente está estudando da Ásia. E aí tem as 5 regiões, né? Sudeste asiático aqui embaixo, leste asiático, Ásia Central e Setentrional, Sul da Ásia e o Oriente Médio. Aqui no leste asiático a gente tem o destaque aí para que tem a China, né, o Japão e a península aqui da Coreia. A gente tem a Ásia Central e Setentrional, que tem o maior país do mundo, que é a Rússia, que passou pelo processo de se unir a outras nações, formando aí a União Soviética, e houve depois, logo em seguida, a sua desintegração. A gente tem aqui o sul da Ásia, que tem a Índia como principal país, e a gente viu também a questão dos rios principais da Ásia, que está aí o rio Ganges, que faz parte dessa região, estando ele principalmente aí na Índia, e a gente viu essa região aqui, que é o Oriente Médio, bem destacada pelas suas características peculiares, que é uma região que apresenta, né, além do clima árido, que faz ter pouca água nessa região, né, acaba a gente tendo aí escassez de recursos hídricos, acaba a gente tendo estresse hídrico, acaba tendo conflitos por causa da questão da água, e essa região também se destaca por ser abundante em petróleo, né, é o local que apresenta a maior quantidade de petróleo no mundo, e também se destaca aí pela questão de ser o berço das 3 maiores religiões monoteístas do mundo. Então, o cristianismo, o judaísmo e o islamismo nasceram, né, tiveram sua origem nessa região do Oriente Médio. Então, essa região do Oriente Médio tem um grande destaque para a gente. Vamos ver algumas particularidades aqui que está no livro dessas regiões. Uma página, a gente começa aqui com o sul da Ásia, né, a massa de terra isolada, com grande cadeia de montanha, sua população numerosa, né, além da população numerosa,
ela é uma área isolada, né, pela cadeia de montanhas, que é a cadeia de montanha do Himalaia. É uma posição estratégica que está entre o Oriente Médio e a China, né, tornando-se uma das regiões mais importantes do continente. Temos o Sudeste Asiático, que engloba aí a Península Indochina e é considerável quantidade de ilhas, e a região é acentuada, concentra estreitos de grande importância geopolítica, por onde trafegam navios cargueiros transportando mercadorias entre os oceanos Índicos e Pacíficos e entre a Ásia e o resto do mundo. Então, também uma região com grande destaque. E vamos ver aqui o leste da Ásia, né, que é onde eu falei que está a China, né, país com maior extensão territorial no continente, né? Lembrando que a Rússia é o maior país do mundo, porém a Rússia, ela também, uma parte do seu território faz parte da Europa, ok? E nessa região leste da Ásia tem a Mongólia, Península da Coreia e o arquipélago do Japão. Né? Do ponto de vista geopolítica, a região desperta interesse pela ascensão da China, né? Que vem crescendo muito, principalmente economicamente, e pelo crescimento de sua influência sobre todo o continente, além de apreensão gerada pela situação instável entre Coreia do Sul e Coreia do Norte. Agora, a área Ásia Central e Setentrional, que engloba a extensa porção de terra no sentido leste-oeste, e a região passou por mudanças significativas ao longo do século XX, que foi a Revolução de 1917, que aí formou a União Soviética, e foi formada em 1924. E houve a dissolução da União Soviética em 1991. Resultou na emergência de 5 repúblicas independentes, entre as quais se destaca a Rússia, tanto territorial quanto politicamente. Todo esse processo de mudança, né, foi que se destacou aí para essa região, que a Rússia, né, que formava aí a União Soviética com outras nações, e vivia nesse período aí, logo após a Segunda Guerra Mundial, viveu aí a famosa Guerra Fria. E todo esse processo foi um destaque no século XX. Né? Iniciou antes das guerras, ela passou por um processo de revolução, depois da revolução formou a União Soviética, e com o tempo, passou por esse período de Guerra Fria, com o tempo houve a dissolução dessa União Soviética, onde as nações que formavam a União Soviética acabaram tomando aí sua autonomia e sua independência. E o último destaque é para o Oriente Médio, que se destaca pela sua importância para as 3 grandes religiões, judaísmo, cristianismo e islamismo, assim como pela ampla reserva de petróleo e gás natural. A região apresenta grande complexidade do ponto de vista geopolítico, sendo palco de conflitos, né? Ela também se destaca por isso, e atividades de organizações extremistas. É o destaque para a região aí. Agora a gente vai para a página 354 para falar dos rios principais da Ásia, onde a gente destacou aí o rio Indo e o rio Ganges, né? Tem vários rios importantes na Ásia, mas a gente destacou principalmente o Ganges, né? Então, assim, na Cordilheira do Himalaia, que é a importante cadeia de montanha que tem na Ásia, e no Planalto do Tibete, estão localizadas nascentes de muitos rios do continente, formadores de importantes bacias hidrográficas. Entre eles, podemos destacar o rio Ganges, o Indo, o Mekong, o Yangtze, que é chamado também de Rio Azul, e o Huanghe-ro, que é chamado de Rio Amarelo, entre outros. Né? Vamos passar lá para o texto de baixo, a gente adiantar. Eu já tinha falado aqui do Yangtze, que é importante por causa da hidrelétrica de 3 gargantas, né? Tem a sua importância bem destacada. E
A gente continua aqui, ó. Na Ásia existem grandes mares interiores, como o Mar Cáspio, o maior mar interior do mundo em extensão, e teve origem no recuo de um antigo mar que também abrangia o Mar Negro, ambos localizados em depressões abaixo do nível do mar. Outro mar importante é o Mar Aral, cujo nível das águas vem sendo reduzido em função de projetos de irrigação implantados em seus afluentes. O continente abriga ainda o Lago Baikal, maior do continente e e o mais profundo lago do planeta, estando o ponto mais baixo de seu leito, situado a cerca de 1.600 metros da superfície. Bastante. Apesar da superfície desse lago permanecer coberta por uma camada de gelo durante o inverno, ele é rico em biodiversidade. Agora, voltando aqui para os rios, né, que é o que a gente está destacando nessa aula. Deixa eu baixar aqui o texto. Os grandes rios do continente indiano. Na imponente cordilheira do Himalaia nascem dois dos grandes rios do continente asiático, o Indo e o Ganges. Juntos, eles formam a extensa e fértil planície indo-gangética. Na região sul da Ásia, que está entre as áreas mais populosas do mundo, né? Sabendo que a Índia é o segundo país mais populoso do mundo e que está aí dentro desse contexto desses rios e dessa planície indo-gangética. E o Rio Ganges possui valor espiritual. Esse é o nosso destaque de hoje. O Rio Ganges possui valor espiritual especial para os hinduístas, que creem na purificação pelo banho em suas águas. Então, eles já acreditam que a água do Rio Ganges ele gera uma purificação. Isso de acordo com a crença deles, que são da religião hindu. Então, centenas de participantes da religião hindu se banham no local de confluência de 3 rios sagrados: o Ganges, o Yamuna e o Saraswati, durante a celebração do Mauni Amavasya. É um ritual deles lá. Nesse ritual, os hinduístas sentem-se abençoados e se banham nas águas desse rio e de outros na Índia. Mas lembrando que esse Ganges é um rio famoso e de grande importância espiritual e que se destaca. Para o nosso destaque hoje, a gente viu que tem um dos rios que se destaca pela hidrelétrica de Três Gargantas, e tem esse que se destaca pelo seu valor espiritual para aqueles que acreditam ou que seguem a religião hindu, né, que são os hinduístas. Eles acreditam que ao se banharem no rio, isso vai gerar uma purificação na vida deles. Então, esse aí é o destaque desse rio. E a próxima a gente vai para a página 359. Vamos falar das monções. Página 359. Página 359. Clima de monções, né? Clima de monções e sua influência na Ásia. Os climas na região sul, leste e sudeste do continente asiático são influenciados pelas monções, que são padrões de ventos com características bem definidas de acordo com o período do ano em que atuam e a umidade que carregam. Então, de acordo com o período do ano, de acordo com a umidade que carrega, a gente vai ter aí 2 tipos de monções, né? Lembrando que elas são chamadas aqui no exemplo de úmida e seca, mas a gente entende que pelo período do ano, elas também podem ser chamadas de verão, monções de verão e monções de inverno. Então, durante o verão, o continente se aquece mais depressa
Deixa eu apagar aqui. A marcação ficou ruim. Vou voltar aqui, ó. O continente se aquece mais depressa do que o oceano. O ar sobre o continente absorve mais energia, se aquece e sobe, formando uma zona de baixa pressão na atmosfera. Já o ar que está sobre o oceano absorve menos energia e permanece mais frio do que o ar sobre o continente, originando uma área de alta pressão. O consequente deslocamento da massa de ar úmida formada sobre o oceano em direção ao continente provoca chuvas, que são fundamentais para a agricultura do arroz. O arroz é a base alimentar da população asiática. Então, vamos lá. Entendendo aqui, aproveitando a figura aqui, ó. O ar que está sobre o continente, ele se torna mais leve, né? A tendência dele é subir, se aquece e sobe. Como ele sobe, a área próxima ao continente, ela vai gerar ali uma área de baixa pressão. Se tem baixa pressão, isso vai dar um espaço, como se fosse um espaço vazio. E o ar que está sobre o oceano, ele acaba sendo mais pesado, porque também está carregado de umidade. Aqui vai gerar alta pressão. E como é alta pressão, o local que está pressionado, a tendência é ele ir para o local de baixa pressão, onde não está tão pressionado assim. Aí esse espaço vazio deixado pelo ar quente que está sobre o continente, que aqueceu e subiu, acaba sendo ocupada por essa massa de ar que empurra o ar em direção ao continente. Como ele vem carregado de umidade, provoca uma grande quantidade de chuva. Então, a monção de verão, que também é chamada de monção úmida, ela ocorre pelo aquecimento do ar que está próximo à superfície do continente, que fica mais aquecido e sobe, formando uma área de baixa pressão atmosférica, e o ar que está sobre o oceano, carregado de umidade, acaba sendo empurrado em direção ao continente, formando uma grande quantidade de chuvas. No inverno, ocorre o contrário. As áreas do continente, onde tem a cordilheira do Himalaia, essas altas montanhas próximas aqui ao Tibete, próximo ao Tibete, ela vai gerar uma friagem maior no inverno, né? Já que as altas montanhas, a tendência é congelar no alto da montanha, e esse vento frio que vem do alto da montanha, ele vem em direção ao litoral aqui, ó. Vem descendo em direção ao litoral. E isso faz com que seja um vento gelado e, por isso, pesado. Por ele ser mais pesado do que a área que está sobre o oceano, ele acaba formando uma área de alta pressão, onde no oceano vai ter uma pressão menor, né? Então baixa pressão, e essa área de alta pressão vai empurrar os ventos em direção ao oceano. Esse vento que vem gelado do Planalto do Tibete, que é empurrado, que vai empurrando o vento que está aqui sobre o litoral e vai em direção ao oceano, faz com que essa região do oceano passe por um período de estiagem, ou seja, um período sem chuva, que é aí justamente a área onde ocorre a quantidade grande de chuva no verão. Já no inverno vai passar pelo processo de estiagem, de acordo com essa dinâmica dos ventos chamada de monção, ok? Então vamos dar uma lida aqui para a gente se localizar. Então no inverno, as baixas temperaturas registradas no continente criam um efeito inverso. Desse modo, os ventos sopram do continente, que é zona de alta pressão atmosférica, em direção aos oceanos, que já, nesse caso, vai ser área de baixa pressão atmosférica. Esses ventos secos, provenientes do interior do continente, caracterizam um período de estiagem.
em regiões que durante as monções de verão recebem chuva. Então, entre as principais diferenças é que na monção de verão, toda a dinâmica do vento, né, vai gerar baixa pressão no continente e na área do oceano, alta pressão. Os ventos que estão sobre o oceano, carregados de umidade, serão empurrados para o continente, gerando maior quantidade de chuva. No inverno, os ventos secos que vêm do interior do continente empurram o vento que está próximo ao litoral do continente, empurrando esses ventos, né, para o oceano. E aí gera um período de estiagem, ok? Então vamos lá para as nossas perguntas de hoje. A primeira é: como se caracteriza a monção de verão? Aí a gente vai botar essa primeira parte aqui, ó. Período em que o continente se aquece mais depressa do que o oceano, onde o ar se aquece e sobe, formando uma área de baixa pressão atmosférica. E o ar que está sobre o oceano, que vai ser uma área de alta pressão, né, que no caso vai estar mais frio, e vai originar essa área de alta pressão, acaba fazendo com que o deslocamento das massas de ar úmidas formadas sobre o oceano vão em direção ao continente, provocando chuvas, ok? Essa é a monção de verão. A próxima pergunta é sobre as principais referências aí do Rio Ganges, que a gente leu aí na página 354. Vamos voltar para lá. Então, em relação ao Ganges, ó, o Rio Ganges possui valor espiritual especial para os hinduístas que creem na purificação pelo banho em suas águas. Tá? Essas principais referências de importância aí do Rio Ganges, ok? E a última pergunta é: região importante para as 3 grandes religiões monoteístas do mundo e que também é uma região rica em petróleo. Entre as regiões que a gente viu do continente asiático, é a região chamada de Oriente Médio. Essa é a região que é importante para as 3 grandes ou 3 maiores religiões monoteístas do mundo e que é a região mais rica em petróleo, né? Não só da Ásia, mas no mundo. Então, aí, Oriente Médio. Então, por hoje é só. Essa é a nossa aula. E fica aí até a próxima vez. Até a próxima aula. Um abraço para todos.